Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 33ª rodada. E nessa rodada tivemos o encontro, né? Times que estão brigando contra o rebaixamento. Tivemos o Vitória, que está fazendo um grande segundo turno, contra o Corinthians, que também está fazendo um bom segundo turno, os dois em recuperação, os dois querendo permanecer na Série A. Mano de campo do Vitória no Barradão, mas não deu pro rubro-negro baiano. Desta vez deu timão, deu coringão na cabeça. O Timão venceu por 2-1 de virada numa falha bizonha do Hugo, mas o Corinthians conseguiu virar e sair com os 3 pontos da Bahia e mais. Dá uma boa respirada e quase que praticamente, levando-se em consideração o desempenho do Corinthians, que o risco de rebaixamento diminui muito em relação ao Corinthians. E já ao Vitória, a luta continua. Como a do Corinthians. Mas a luta continua. E eu ia falar a mesma coisa se a vitória fosse do rubro-negro baiano. Eu ia falar, o rubro-negro baiano deu uma boa respirada. E pro Corinthians a luta continua. Mas como for o Corinthians ganhou, é a mesma coisa. Os dois continuam brigando para permanecer. Mas o Corinthians agora muito mais aliviado. E aí tem esse período dessa data FIFA para dar mais uma tranquilizada aí, mais uma repaginada na galera para voltar na rodada de número 34. Então, placar do jogo: Vitória 1, Corinthians 2. E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do rubro-negro baiano, meu amigo torcedor do Timão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui pegar os números do jogo. O Vitória deu 10 chutes, o Corinthians 13. O Vitória deu 2 chutes em direção ao gol. O Corinthians 7. A posse de bola foi 60% do Corinthians. Precisão nos passes. O Corinthians ficou com 84%, acima da média. E o Vitória abaixo de 80%, com 77%, ou seja, errou bastante passe. Faltas, 11-11. Cartões amarelos, 4 para o Vitória, 2 para o Corinthians. Escanteios, 14 para o Vitória e 4 para o Corinthians. Você pega os números, né? Número de chutes, mais para o Corinthians. Posse de bola, mais para o Corinthians. Acerto de passes, mais para o Corinthians. Ou seja, quem viu o jogo deu para perceber que o Corinthians fez um futebol mais equalizado, um futebol mais regular. E depois de eu falar aqui sobre a classificação, eu vou dizer, na minha opinião, aonde foi que o Vitória errou para mim. Tá? Então vamos aqui para a classificação. Com esse resultado, o Corinthians avança para a 10ª colocação com 41 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos. Vai fazer um jogo contra o Flamengo, aqui no Rio, após a final da Copa do Brasil, e ainda tem um jogo contra o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Mineiro pode passar ainda o Corinthians. Mas o Grêmio já tem os 33 jogos, o Vitória 33, o Fluminense 33, ou seja, o que importa é que nesse momento o Corinthians está a 5 pontos do primeiro time que está na zona de abaixamento, que é o Bragantino. O Bragantino está com 36 e o Corinthians a 5 pontos. Faltam 5 rodadas, 15 pontos em disputa. Para o Corinthians, no caso, falta 4. Né? Porque tem ali 5, 4, 3 rodadas, de repente mais umas
2 vitórias do Corinthians sela qualquer perigo. E o Vitória está com 38 pontos, 2 pontos à frente do Bragantino, né? A luta continua. A luta continua. Não tem jeito, não pode baixar a cabeça. Não é a primeira e não vai ser a última derrota. Faltam 5 jogos. Dá, para chegar aos 45 pontos, faltam 7. Ou seja, 2 vitórias e um empate. Falta um pouquinho mais do que para o Corinthians. O Corinthians, na próxima rodada, após a data FIFA, o Corinthians joga em casa contra o Cruzeiro. E o Vitória, na próxima rodada, pega o Criciúma fora de casa. Bom, Criciúma, adversário direto. Criciúma está com 37 e o Vitória com 38. Então, nada perdido para o Vitória, cabeça no lugar e a luta continua. Bom, o jogo, cara, o Vitória recebe um gol de presente do Hugo. Só para a torcida do Corinthians. Eu sei que o Hugo tem muito mérito, muito crédito, mas o Hugo aqui no Flamengo, um dos grandes problemas do Hugo, além de algumas besteiras que ele fez fora do campo, era com a bola no pé. O problema é que o Hugo tem habilidade. O Hugo tem habilidade com a bola no pé, mas não sei o que acontece com ele durante o jogo, que ele dá umas bugadas, igual essa. E aí, o Vitória abre o placar, logo no início do jogo, ali com mais ou menos uns 9, 10 minutos. E depois o Vitória tenta colocar o jogo na sua maneira, já que estava vencendo, o Corinthians tinha que ir para cima e o Corinthians foi para cima. Só que o Vitória não marcou bem. Esse foi um dos problemas. O Vitória não marcou bem. O Vitória deixou o Garro e o Depay muito soltos. 2 jogadores inteligentes, muito livres. Eles tabelavam com muita facilidade. E o Vitória deixou um espaço enorme para eles trabalharem. Correu risco. Pagou para ver. E aí, conseguiu o Yuri Alberto, com 24 minutos do primeiro tempo, empatar. E aí depois o jogo deu uma equilibrada e terminou 1-1 no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo e aí eu acho que foi o principal erro do Vitória. O Vitória teve a convicção que dava para ganhar do Corinthians. Realmente dava. Mas eu acho que a estratégia para ganhar do Corinthians que foi errada. Na minha opinião, não era para o Vitória abrir o jogo. Não era para o Vitória fazer um jogo corrido. Porque nesse jogo corrido, quem tem mais talento vai levar vantagem. E ali o meio de campo do Corinthians, com o Depay e o Garro, tem mais talento que o do Vitória. Era para o Vitória fazer um jogo aonde o empate deixaria o Corinthians atrás do Vitória. Por quê? Vamos lá. O Vitória tem 38 pontos. O Corinthians tinha 38 pontos igual, só que estava atrás. Se dá empate, o Vitória vai ficar com 39, o Corinthians com 39 também, só que o Corinthians atrás. E talvez passasse o Grêmio, não sei, mas deixaria o adversário atrás. Então o Vitória queria ganhar, mas tinha que pensar na tabela. Eu acho que o grande erro foi esse. O Vitória não pensou na tabela e quis fazer um jogo acelerado. Nessa trocação, pela qualidade que tem esses 2 jogadores do Corinthians, a tendência era que o Vitória levasse desvantagem. Então, para mim, 2 erros do Vitória. Primeiro, que marcou mal. E segundo, que na minha opinião, no segundo tempo, não era para fazer um jogo aberto. Era para fazer um jogo mais regular. Jogo mais regular. Recuperou, trabalha a bola com tranquilidade, gira a bola. Não aquele bate-vem, 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 que nesse bate-vem, quem acabou se ferrando foi o Vitória. Então, para mim, o Corinthians foi mais regular, foi mais equacionado. O Corinthians conseguiu colocar o jogo mais dentro do que ele queria
E quando o Vitória tentou propor um estilo de jogo, o Corinthians também se adaptou muito bem. Então, cara, olhando o que aconteceu, não vejo como injusta a vitória do Corinthians, não. O Corinthians mereceu a vitória, porque nos 90 minutos o Corinthians foi mais equilibrado que o Vitória. Mas não tem nada perdido e também não tem nada ganho pro Corinthians. Já vi torcedor do Corinthians, pelo amor de Deus, cara. Já vi torcedor do Corinthians, aqui 41 pontos, falar em Libertadores. Cara, eu já vi torcedor do Fluminense falar em Libertadores. Olha onde o Fluminense tá. Já vi torcedor do Grêmio falar em Libertadores. Olha onde o Grêmio tá. Já vi torcedor do Vasco falar em Libertadores. Porra, corintiano, menos em arrego. Se safa da Série B primeiro. E o Vitória, não, cabeça no lugar, tranquilidade, e segue o barco. Tem um jogo contra o Criciúma que está atrás, mas lembre, torcedor rubro-negro baiano, tem que pensar na pontuação, na tabela. Se o Vitória faz outro estilo de jogo no segundo tempo, estaria na frente do Corinthians, continuaria na frente do Corinthians. Eu acho que faltou pensar na tabela ao Vitória. E o Corinthians, na minha opinião, mereceu a vitória. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!